Olha, gente, que graça essas blusas. Super fácil de fazer e vocês podem fazer de vários tamanhos. Tamanho grande, pequeno, médio, sempre a mesma coisa, muito fácil mesmo. Nesse vídeo é a parte 2, eu vou explicar direitinho para vocês como fazer as mangas e também as costuras. Não consegui trazer nesse mesmo vídeo também a gola, porque ficou muito longo, gente, mas eu vou postar logo para vocês a terceira parte já com a gola, tá bem? Que tá muito legal. Então, bora lá, pessoal. Vocês podem fazer de todas as cores que vocês quiserem, não é muito legal? Espero que vocês gostem, viu, gente? E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E aqui fica assim, pessoal, olha. Eu vou fazer primeiro as mangas, depois já costuro aqui e vou fazer a gola junto com vocês. Então, pessoal, pra gente começar a fazer as mangas, a gente vai continuar, então, usando 2 novelinhos, como a gente usou aqui, olha. Aqui a gente fez essa parte com um novelo e essa parte com outro novelo, né? Então, para as mangas vai ser a mesma coisa. Eu vou continuar trabalhando com 2 novelinhos e vou começar a fazer, então, a barrinha 1 por 1, do jeito que eu mostrei pra vocês aqui embaixo, olha. Vamos fazer essa barrinha 1 por 1 também na manga. Eu fiz a barrinha 1 por 1 com a agulha mais fina, com a agulha número 5. E aí, eu sempre faço assim, pessoal. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior, vocês fazem, tá bem? Porque fica uma manga bem justinha, porque eu gosto da blusa justa, bem assentada no corpo, né? Então, eu faço a metade dos pontos pra mim, pra fazer a manga. Só dobra assim no meio, a gente já sabe que eu coloquei aqui 60 pontos, então eu vou fazer a manga com 30. Cada manga eu vou colocar 30 pontos. Porque pra mim dá certo, pessoal, olha. Se eu virar aqui, ó, esses 30 pontos, eu coloco aqui meu punho, olha, dá certinho, né? Fica uma manga justinha pra mim, né? Mas se vocês fizerem o tamanho médio ou tamanho G, por exemplo, se vocês fizerem... Essa eu coloquei 60 pontos. Se vocês fazerem o tamanho médio, por exemplo, vocês colocam 70 pontos. Se fazerem o tamanho G, pode colocar 80 pontos. E aí vocês fazem a metade para fazer a manga. Mas se quiser fazer a manga um pouquinho mais larga, se não quiserem fazer muito justa, então vocês colocam uns 2 ou 3 pontinhos a mais, uns 4, para também não ficar muito larga, né? Senão depois ela laceia. Então eu vou colocar 30 pontos, pessoal. Então já separei aqui um pedacinho, olha. Vou deixar aqui um pedacinho assim para fazer uns 30 pontos. Esses detalhezinhos aqui que vão ficando, pessoal, eu vou tirando porque no fim não tava ficando muito bom. Dava uma diferença no trabalho. Quando eu percebi isso, eu já fui tirando. Então, eu vou colocar aqui 30 pontos. Deixo um pedacinho maior sempre, para depois já começar a fazer as costuras, né? Não precisa tudo isso para fazer 30 pontos, né? Mas eu vou deixar um pouquinho maior para fazer já logo a costura no começo, que assim fica um trabalho mais bonito, já com a linha que tá ali, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E agora vamos pegar o outro novelo. Esse novelo, já fiz 30 pontos com esse novelo. Agora eu pego o outro novelo e vou fazer também 30 pontos com esse outro novelo, pessoal. Deixa um pedacinho a mais também e faço 30 pontos aqui mesmo. Continuo fazendo aqui mesmo. 2, tá vendo? Olha, esse é um novelo, agora eu vou fazer com o outro novelo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agulha número 5, pessoal. Tô fazendo agora, né? Fazer a barrinha 1 por 1, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Então, a gente tinha feito, já não me lembro, vou contar aqui, olha. 1, 2, 3. Fiz três carreirinhas, olha. Porque aqui, esse aqui já é a barra que eu coloquei os pontos. Então, eu vou fazer só 3 também, pessoal. Vamos fazer igual. Eu fiz 1 por 1. Um meia, um tricô, meia, um tricô. Então, eu vou fazer, pessoal, eu vou fazer essas 3 carreiras, tá bem? De ponto meia e tricô. Vocês já viram como eu fiz lá na base na blusa, né? Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Vou fazer essas 3 carreirinhas e já volto então com vocês, tá bem? Até já, gente. Olha, pessoal, já fiz aqui as 3 carreirinhas. Ficou igual, olha. Se a gente contar aqui, ó. Uma é onde eu coloquei os pontos. Depois, 1, 2, 3. E agora eu vou trocar a agulha. Tô trabalhando com a agulha número 5, vou usar a número 7. Não vou aumentar nenhum ponto nas laterais, pessoal. Vou seguindo, trocando também o ponto. Porque nessa aqui a gente fez 3 carreirinhas de barra 1 por 1. Depois trocamos o ponto pro ponto malha, né? Então, vamos fazer aqui o ponto malha também. Então, pessoal, agora eu vou fazer 10 carreiras em ponto malha, que é uma carreira de ponto meia e no avesso uma carreira de ponto tricô. Do mesmo jeitinho que eu fiz na base da blusa. Se vocês tiverem dúvidas, voltam depois lá no início do vídeo, para vocês verem como que faz esses pontos, tá bem? E também nos links da descrição que eu vou deixar com detalhe como é que faz os pontos. Então, eu vou fazer aqui agora 10 carreirinhas sem aumentar nenhum ponto de nenhum lado. Vou subindo normal. Já troquei a agulha dessa parte, agora eu vou trocar a agulha dessa outra parte. Então, é só, já fiz aquela carreira e vou continuando, pessoal, aqui, ó, só muda
o novelo, né? Tô fazendo o outro lado. Então, eu vou fazer agora as 10 carreiras em ponto malha, pessoal, e já volto com vocês. Olha, pessoal, então terminei aqui, já fiz 10 carreiras, olha. Então, a gente vai contar, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu falei 10 carreiras só pra gente ter uma base, tá bem, gente? Mas vocês podem fazer mais ou menos assim, um tanto. Eu faço, até expliquei em outros vídeos que geralmente eu não conto, eu só ponho assim a mão, olha. Faço mais ou menos o tamanho da mão, desses dedos assim, olha. E vou, a cada 10 carreiras eu vou aumentando os pontos. Eu só vou contar aqui pra vocês verem como que a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreirinhas, né? Então, a cada 10 carreiras, a gente vai aumentar um ponto de cada lado. Então, a gente aumenta sempre do lado direito do trabalho, onde tem ponto meia. E não do lado do ponto tricô. Porque senão, às vezes, fica buraco. Então, eu faço um ponto e depois pego assim, ó. A agulha, eu vou pôr assim, ó. Assim, seguro aqui. E continuo fazendo normalmente. Até o final da carreira. E aí, ele vai ficar um ponto a mais assim, olha. A gente fez um ponto aqui. Então, eu vou fazendo até o final da carreira e vou aumentar também do outro lado um ponto também, para ir ficando igual, tanto de um lado quanto do outro, ela vai aumentando. Então, desse lado aqui eu já aumentei um ponto, vou aumentar outro ponto aqui desse lado. Chegando aqui no finalzinho, olha, faço mais este e aumento aqui um ponto, olha. Só colocar a agulha assim, olha. Põe a agulha assim, segura com o dedo e faz o ponto normal, o último ponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa nesse outro lado, ó. Troco aqui, né? E faço aqui também, olha. Faço um ponto, fiz um ponto já, um ponto aqui, aumentei, olha, um ponto, seguro com o dedo e continuo fazendo até o final. E aumento também ali no finalzinho mais um ponto, tá bem? Assim, a cada 10 carreiras, a gente vai ir aumentando, 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 até chegar embaixo do braço. Quando chegar embaixo do braço, a gente vai arrematar 5 pontos, pra ficar igual a blusa. Só que eu não posso medir aqui na blusa, porque os braços a gente faz um pouco maior que a blusa. Então, a gente vai ter que ir medindo, se for pra vocês mesmos, vocês colocam embaixo do braço. A agulha, né? Vocês vão fazendo, fazendo, fazendo. Ó, já chegou aqui no final pra gente aumentar um ponto, faço assim, seguro. Já está, olha. Então, agora do lado avesso, que a gente vai ter que fazer esse ponto, pra não ficar nenhum buraco, gente. Então, a gente vai fazer normal a carreira, tudo em ponto tricô, olha. Faço o primeiro ponto. Chego aqui aquele pontinho que a gente que criou, né? Eu ponho assim, olha, seguro a linha aqui, puxo aqui o dedo pra trás, pra esse ponto vir pra cá, ó. Porque ele tá pra lá, né, ó. Ele ficou pra lá. Mas eu puxo com o dedo assim, pra puxar ele, olha. Aí eu faço ele, um ponto tricô aqui. E aí ele vai ficar assim, olha. Deixa eu fazer mais uns 2 aqui. Eu já mostro pra vocês como é que ficou. Vou virar aqui. Então, pessoal, o ponto que a gente fez, olha, que a gente aumentou, tá aqui, ó. Não ficou buraco, tá vendo? Ficou um ponto bem bonito, bem certinho. Então, tem que sempre tomar cuidado de fazer os aumentos sempre do lado do ponto meia. Do outro lado, a gente fazer o ponto tricô e daí vai ficar um ponto bem bonito. Mas eu já expliquei tudo isso com detalhe em outros vídeos, pessoal. Vou deixar também o link na descrição, se vocês tiverem dúvidas, tá bem? Então, agora, pessoal, a gente vai continuando fazendo normalmente a cada 10 carreiras aumentando os pontos, tá bem? Eu vou fazer só mais uma aqui com vocês. Esse outro aumento, que é do final, né? Seguro a linha aqui, puxo com o dedo aqui, olha. E faço aqui um ponto tricô, olha. E agora vamos seguindo. Vou fazer um pedaço bem grande, porque agora é sempre a mesma coisa. A cada 10 carreiras a gente vai aumentar assim, tá bem, pessoal? Vou fazer aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês voltam nos vídeos também que eu deixei o link na descrição, tá bem? Olha, puxo aqui e faço um ponto tricô. Vamos seguindo. Faço também essa carreira e depois vou seguir 10 carreiras, ponto malha, para depois aumentar de novo os pontos, tá bem? Até já, pessoal. Já paro pra mostrar pra vocês só quando eu for arrematar os pontos da manga, tá bem? Olha, gente, já tô quase no finalzinho aqui da blusinha. Fiz a parte de trás, a parte da frente, as mangas. Já chegou na parte aqui onde a gente vai começar a fazer
o arremate da manga aqui, os 5 pontos de cada lado. Então, pessoal, para medir a manga é muito fácil. Vocês não podem fazer do mesmo tamanho do comprimento do corpo, porque os braços são sempre mais compridos. Então, a gente não vai se basear pelo comprimento que a gente fez aqui na blusa. A gente tem que sempre medir, colocar essa parte aqui, olha, a gente coloca mesmo embaixo do braço e depois ver se tá dando certo o comprimento até o punho. É o que eu sempre faço, olha, eu ponho assim e ponho mesmo embaixo do braço, vejo se ficou o comprimento que eu quero, se eu quero até aqui, então eu vejo que tá bom, né? Agora, se eu quero um pouquinho mais curto, por exemplo, manguinha 3/4, aí eu vou fazendo assim também. Então, vocês vão medindo, pessoal. Ou se não, vocês medem numa blusa que vocês já tenham, que vocês queiram fazer igual. Para saber o comprimento da manga é sempre assim. Ou se não, vocês medem com a trena o corpo de vocês, o comprimento do braço. Aí vocês vão começar a arrematar os pontos. Então, aqui, olha, já chegou na parte que eu quero. No meu caso, eu não preciso ficar medindo em mim, porque eu tenho as blusas que eu já gosto, que eu já uso, que eu já fiz e que eu sei que estão boas para mim. Eu faço igual essa verde aqui, que eu quero fazer o mesmo modelo. A blusa que eu tava mostrando para vocês, aquela marrom e azul, é o mesmo comprimento dessa, porque eu me baseei nessa. E essa azulzinha aqui, tô me baseando também nessa, para ficar igual, porque eu sei que eu gosto desse comprimento. Vocês também podem fazer a mesma coisa, pessoal. Então, essa aqui eu ainda não tinha mostrado para vocês, olha. Eu tinha mostrado a azul e agora eu vou mostrar essa, porque essa aqui também é o mesmo modelo e a gente tá fazendo totalmente igual. Eu já mostrei em outros vídeos, nesse vídeo eu ainda não tinha mostrado. E eu adoro esse modelo, que é um modelo clássico e que fica super assentadinho no corpo. Então, nós vamos arrematar 5 pontos de cada lado, né? Aqui 5 pontos, aqui 5 pontos, e depois a outra vamos fazer igual, para ficar igual a blusa. Vamos arrematar, então, 5 pontinhos aqui, olha. Pego 2 pontos juntos, aperta um pouquinho, volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou fazer a carreira até o final, só que desse lado eu não vou poder arrematar já. Eu vou ter que arrematar na próxima carreira, do lado avesso. Eu faço e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui nos últimos 5 pontos, pessoal. Não vou fazer nada, vou continuar até o final, olha. Porque eu não posso arrematar desse lado, então eu continuo. Aí, vamos continuando por aqui, pro outro lado. Vamos continuar, então, desse lado, eu vou também arrematar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço normal até o final, pessoal. E já volto na próxima para mostrar para vocês. Já tô chegando aqui no finalzinho, continuo normalmente. Agora, viro, né? E vou arrematar desse lado 5 pontos, olha. Já arrematei desse aqui, agora vamos arrematar desse lado aqui. Tanto aqui quanto aqui. 5 pontos também. Pra ficar igual, tanto de um lado quanto do outro, tem que ter 5 pontos arrematados. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu continuo normal até o final. E já volto para mostrar do outro lado, igual também. Tô chegando já no finalzinho, olha, da carreira. Faço normalmente. E aí, aqui, já ficaram aqui os dois lados arrematados, olha. 5 pontos desse lado, 5 pontos desse lado. E vamos fazer aqui a mesma coisa na outra manga. Vamos arrematar também 5 pontos. Pra ficar igual os dois lados. 1. Volta a pôr na agulha. 2. 3. 4. 5. E vamos terminar até o final da carreira normalmente. Chegando aqui no finalzinho da carreira, aí viramos o trabalho. Ficaram aqui, olha, 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado. E esse outro também é a mesma coisa, olha. 5 pontos desse lado, 5 pontos desse lado. E agora, pessoal, vamos começar então a subir para fazer essa parte aqui, ó.
Aqui na parte da blusa, a gente subiu reto, mas na manga não podemos subir reto. Vamos diminuindo um ponto de cada lado para ficar essa manguinha assim. Então, a gente vai fazer assim, pessoal. De cada lado, a gente vai arrematar, então, um ponto. A gente vai sempre arrematar um ponto desse lado e um ponto desse lado. Sempre do lado direito do trabalho. E do lado avesso, a gente vai continuar fazendo normalmente. Vamos tirar um ponto aqui. E agora, continuo fazendo normal até chegar no final. No final, a gente vai arrematar mais um ponto. Tô chegando no finalzinho da carreira. Nos últimos 2 pontos, olha. Arremato também. Então, fica sempre um ponto de cada lado, do lado direito. Aqui eu tirei um ponto e desse lado também tirei um ponto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra manga. Tira um ponto no começo e um ponto no final. Igualzinho, do mesmo jeito que eu fiz na outra manga. Aperta bem, né? Quando chegar ali no finalzinho da carreira, a gente vai arrematar mais um ponto. E depois, do lado avesso, vou fazer normalmente, sem arrematar nenhum ponto, pessoal. E vamos subindo todo esse pedaço aqui agora, ó. Vamos subindo, 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 subindo. E aí, eu já mostro pra vocês como que a gente faz, aonde a gente tem que parar. Como que a gente faz pra saber o tamanho certo da manga que a gente tem que fazer depois dessa parte. Vou mostrar pra vocês que a gente arremata mais um ponto. E depois vamos subindo, sempre tirando um ponto de cada lado. Quando for desse lado do trabalho, a gente sempre tira um ponto de cada lado. Então, viramos. Vou fazer ela normalmente, sem diminuir nenhum ponto. E aí, na próxima carreira, eu volto pra mostrar pra vocês que eu vou diminuir outra vez um ponto de cada lado. Já tô chegando aqui no final da carreira. E vamos, então, diminuir um ponto de cada lado nas 2 manguinhas. Fazemos, então, de novo, 2 pontos juntos. E continuamos fazendo normalmente até o final. E lá no final, a gente vai de novo diminuir um ponto. Olha, pessoal, já tô chegando aqui no final da carreira. Vou, então, diminuir mais um ponto desse lado, olha. Pego 2 pontos juntos, faço como se fosse um ponto meia e já está. Agora, vamos fazer também na outra manga, do mesmo jeito. 2 pontos juntos. Faz como se fosse um ponto meia. Continua fazendo até o final, né? Tô chegando já no final, pessoal, da carreira, olha. E vou tirar, então, mais um pontinho aqui no final. Pego 2 pontos juntos e faço como se fosse um ponto meia, tirei. Eu vou fazer agora um pedaço bem grande, pessoal, e já volto com vocês para mostrar, tá bem? Quando chegar a hora de arrematar, porque aqui é sempre a mesma coisa. Todas as carreiras do lado direito, vocês vão tirar um ponto de cada lado. E do lado avesso, a gente não arremata nenhum ponto. Continuamos fazendo normalmente. Olha, pessoal, como tá ficando. Tô tirando aqui sempre um pontinho do lado direito, olha. Ele vai ficando tipo um triângulo, vai diminuindo. Então, eu vou continuar aqui, pessoal, até ficar bem pouquinhos pontos na agulha. E aí eu já mostro pra vocês, porque a gente vai ter que fazer desde a parte de baixo do braço até em cima do ombro. Então, é um pedaço bem grande, tá bom? Olha, pessoal, já fiz bastante. Tá quase na hora de arrematar os pontos já, olha. Eu já medi aqui, coloquei essa parte aqui, olha, mesmo embaixo do meu braço. E tô medindo até chegar no ombro, já tá bom. Mas eu vou fazer mais umas 2 carreiras para sobrar um pouquinho, porque depois a gente faz a costura, daí diminui um pouquinho. E também a outra forma da gente medir é colocar assim, ó. Desde o punho, aí deixa subir até o ombro. Quando vê que chegou assim, quando passou um pouquinho do ombro, uns 2 dedinhos para cima do ombro, já pode arrematar os pontos. Também pode fazer assim. Então, eu vou fazer 2 ou 3 carreiras e já volto para mostrar para vocês arrematando os pontos. Olha, pessoal, já fiz aqui aquelas carreirinhas que eu falei a mais. E já chegou aqui o momento de arrematar os pontos, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês que a gente não pode medir assim por esta blusa aqui, porque fica diferente a manga, tá vendo? Olha, dá a impressão que ela tá bem maior. A gente não pode ter a noção por essa blusa que tá feita. Parece que tá bem maior essa parte que eu fiz agora, mas não tá, pessoal. Eu fiz essa outra igualzinha. É igual essa aqui. Não adianta a gente querer medir pela blusa que tá feita. A gente tem que medir no próprio corpo. Ou a gente mede os centímetros que dá debaixo do braço até em cima do ombro. Sempre com uma folguinha, assim, um dedinho. Uma folguinha pra costura. Tá bem? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem deixar nos comentários que eu vou respondendo. Então, vamos arrematar, pessoal. Já fica pronta aqui as mangas. Já tiro as agulhas.
Pro meu filho, que ele precisa brincar com as agulhas. Quer fazer uma bateria com as minhas agulhas. Pediu para eu terminar logo, poder entregar as agulhas para ele. Então, vamos lá, pessoal. Olha, pego 2 pontos juntos. Isso eu já expliquei muitas vezes em vários outros vídeos. É muito fácil de arrematar, né? Vou fazendo, arrematando os pontos. Pego 2 pontos juntos, faço como se fosse ponto meia. E vou arrematando. Vai ficando assim, olha. Então, vou fazendo aqui até o final, pessoal. Olha, pessoal, já tô chegando no finalzinho, arrematando aqui. Os últimos 2 pontinhos. Agora é só puxar bem assim um pouquinho e vamos cortar a linha já desse novelo aqui. E depois vou arrematar também esse lado aqui. Empresta, filho. Quer vir cortar? Vem você cortar. Então, é só cortar aqui, pessoal, olha. Boa, filho, obrigada. E vamos aqui dar um nozinho, né? Essa parte aqui não precisa ser muito comprida, porque eu não vou precisar utilizar essa linha aqui para costurar, pessoal. Eu vou só utilizar ela para arrematar aqui, olha. Então, terminou aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, pessoal. Igualzinho, arrematar os pontos, cortar a linha, dar um nozinho aqui. E já vamos costurar agora, tá bem? Para costurar, pessoal, muito fácil. Eu vou fazer uma costura bem mais fácil nessa blusa, porque eu quero que seja uma blusa super fácil para vocês fazerem. Já mostrei para vocês como que faz a costura invisível em outras blusas, mas nessa aqui eu vou fazer uma costura mais fácil. Fica bom também, fica bem bonita e é uma das minhas prediletas. Eu acabo sempre fazendo assim. Já vou mostrar então para vocês como que eu faço. Não vou mostrar tudo para ficar um vídeo assim mais rápido. Se vocês ficarem com dúvidas, depois vocês podem ver nos outros vídeos as costuras das outras blusas que eu fiz, tá bem? Então, vamos virar assim do lado avesso, pessoal, olha. Eu utilizo a mesma linha que tá aqui na pontinha, sempre deixo um pedaço maior na hora que eu tô começando a fazer, pra depois, pra esse momento, que é muito bom ter já uma linha aqui. Então, a linha tá aqui, pessoal, olha, eu venho pra cá, bem na pontinha, pra ficar um trabalho bem bonito, olha. Atenção aqui, essas beiradinhas, pra ficar bem retinho. Aí, eu vou colocando assim, olha, e não vou fazer uma costura assim por cima, superficial. Eu faço uma costura mais profunda e bem justinha, assim, os pontos, pra não ficar nem um buraquinho. Olha, eu vou pondo pra lá, aperto bem e depois pra cá. Vai e volta. Sempre dá certo, fica bem bonito. Vou fazer toda essa costura, pessoal. E depois, e aqui a gente vai puxando um pouquinho, olha, eu passo pra cá, puxo, daí na hora que puxa, ela sai um pouco do lugar. Assim, ó. Então, a gente volta a puxar pra ela voltar pro lugar, ó. Então, é só assim, pessoal, muito simples. O segredinho aqui no final, olha, não ficar um lado maior que o outro, um pouquinho antes de terminar aqui, a gente já começa a ver se tá dando certo. Às vezes a gente pode até colocar aqui uns alfinetes aqui, deixa uns alfinetinhos aqui, outro aqui, pra ficar por igual, porque às vezes a gente vai puxando mais um lado que o outro e às vezes dá uma diferença. Mas como eu já tô acostumada, eu faço assim direto, e quando chegar mais ou menos aqui no meio, eu já começo a puxar um pouquinho assim, olha. Dou uma segurada assim, vou esticando assim, olha. E aí, eu já seguro aqui, olha, na parte do meio, para saber se tá tudo certo. Essa é a emenda da linha que eu fiz, olha, fiz a emenda no cantinho. Agora, eu vou também arrematar essas linhas todas. Já expliquei em outros vídeos como é que a gente arremata essas linhas todas. Vou fazer agora tudo, pessoal. E mostro pra vocês um pouquinho também depois da manga, que é importante mostrar pra vocês, porque a manga tem uns segredinhos pra deixar ela bem bonita, bem encaixadinha na peça, na blusa, tá bem? E mostro também pra vocês a gola. Olha, pessoal, já costurei a manguinha. E agora, eu tô costurando aqui a blusa. Como eu tinha falado pra vocês, no meio do trabalho, a gente para. A costura eu fiz normalmente até aqui, né? Até o meio do trabalho. E agora, a gente vem até aqui. Coloca essas duas partezinhas juntas, olha. E daí, puxa assim, pra ficar bem retinho, olha. Eu vou puxando, continuo segurando ali, né? Continuo segurando aqui, ó. Seguro aqui e vou puxando assim, ó. Puxo até aqui onde eu tô costurando, ó. Aqui pra ficar bem retinho, que assim a gente não precisa marcar nada, pessoal. A gente pode colocar uns alfinetes, mas como eu já tô acostumada a fazer assim, eu vou ensinar vocês também desse jeito. Depois vocês fazem como vocês preferirem. Então, assim já não vai dar diferença no final, porque a gente já marcou lá o final, né? Agora eu só continuo fazendo aqui a minha costura normalmente. E vou fazer aqui até chegar na cava da manga, pra gente colocar a manga juntos. Então, já tô chegando mesmo no finalzinho, olha. Essa costura é sempre pelo lado avesso. Quando a gente faz a costura invisível, é pelo direito do trabalho, né? Então, já cheguei aqui, só mais um pontinho pra cá. Já fechamos aqui, olha. Fica a costura bem bonita.
e do lado avesso fica assim. Tá vendo, ó? Os defeitozinhos vão ficando tudo pro lado avesso, ó. Porque a gente vai deixando ela uma costura mais profunda. E do lado direito fica assim, olha. Fica bonito também. A costura invisível também fica muito linda, mas essa não deixa nada a desejar, eu gosto bastante. Então, eu já costurei aqui o ombro, pessoal. Deixei aqui o espaço para colocar a manga, olha. E a manga tá aqui já costurada também, olha. Aqui, olha, do lado direito e aqui do lado avesso. Então, a gente vai continuar aqui com essa mesma linha, olha, que tá aqui. Eu vou usar a mesma linha. Eu vou deixar a blusa assim, olha. Pego o direito, né? Aqui tá o avesso, olha. Eu vou pegar bem na costura aqui que eu acabei de costurar, olha. Seguro ela pelo lado direito aqui, com o dedo assim. Deixo a minha agulha aqui e vou pegar a minha manga, olha, que já tá costurada. E vou colocar direito com direito, olha. O direito da manga com o direito da blusa. E coloco assim, costura com costura, olha. Essa costura com essa costura. Fica direito com direito e avesso com avesso, né? Porque eu vou costurar ela pelo lado avesso. Então, eu só coloco assim, olha. Bem certinha, costura com costura. E vou continuar com a mesma agulha que eu tava costurando, ó. Aí, coloco assim. Costura com costura, tudo certinho, olha. Coloco de lá pra cá e vou continuando daqui pra cá. Aqui na manga a gente faz até um pouco mais profundo, pra não ficar nenhum defeito. Não faz muito rente aqui também, ó. Tem que ser mais fundo, não pode ser aqui superficial, senão vai aparecer esse detalhe. Tá vendo? Eu deixo esse detalhe todo pro lado avesso, ó. E vou fazendo a costura aqui, ó. Que a gente não quer nenhum defeito do outro lado, porque essa parte aqui, ó, foi onde a gente arrematou 5 pontos de cada lado. Então, aqui a gente vai colocando tudo certinho, olha. Aqui termina o arremate dos 5 pontos, e aqui a gente já começa a subir. Aqui a gente subiu na manga diminuindo os pontos, e nessa parte da blusa a gente não diminuiu nenhum ponto, seguimos reto. Então, vocês estão vendo, pessoal, que eu não marquei nada, nenhum alfinete, já vou fazendo direto, olha. Eu vou ensinar para vocês dessa maneira, e depois, se vocês acharem melhor, vocês colocam os alfinetes, ou fazem algumas marcações com a linha diferente, ou até com os marcadores. Eu tenho os marcadores, mas eu nunca uso, pessoal. Até vou mostrar aqui para vocês. Olha, tudo eu compro naquela loja que é tudo baratinho, tá vendo? Às vezes eu marco com uma linha, mas também tem esses marcadores aqui que a gente pode colocar, olha. Tanto para segurar pontos, quanto para fazer marcações. Mas isso eu vou mostrar pra vocês depois como que a gente usa. Acho que eu já vou mostrar pra vocês agora, porque dá pra fazer também assim. Porque eu já ensinei em outras blusas como é que a gente faz pra calcular aqui o meio, né? Aqui o meio da manga, né? A gente parou de fazer aqui, né? Então, a gente vai dobrar assim. Sabe que aqui é o meio da manga, ó. Bem aqui, né? Solta e segura aqui. E agora eu posso pegar aqui um marcador e marcar aqui, olha, no meio da minha costura, ó. Da costura do braço. Em outros vídeos eu ensinei como é que a gente fazia direto. Então, também é bom ensinar dos dois jeitos, que assim vocês já ficam sabendo como é que funciona, né? Pronto, já tá marcado aqui o meio, ó. Então, fica bem fácil também, pessoal, ó. Aqui eu nem costurei o ombro todo, só costurei um pedacinho aqui só pra colocar a manga. Então, a gente costuma medir aqui o meio, pra depois ir fazendo corretamente aqui, ó. Já vou descendo aqui também com a mão, olha. Seguro do mesmo jeito que eu ensinei ali embaixo, ó. Seguro aqui com esses dedos de trás aqui em cima e vou descendo, ó. Vou arrumando, deixando tudo arrumadinho. Não solto. E depois, pra não dar diferença, porque às vezes sobra muito de um lado. Então, olha, assim a gente arrumou e já ficou certinho, olha. Ficou certo aqui. A gente sabe que não vai dar diferença em lado nenhum. A manga tá impecável, vai ficar perfeita, ó. Não soltei em lado nenhum, né? E vou continuando aqui a minha costura, pessoal. Vamos lembrar de fazer aqui mais fundinha essa costura, para os defeitos ficarem pro lado avesso, né? Consegui usar até o marcadorzinho, que eu nunca uso, mas foi bom para mostrar para vocês. Se vocês não tiverem um marcador, vocês colocam com uma linha. Faz um nozinho, sabe? Ou ainda com alfinete, pessoal. O alfinetezinho também dá muito jeito. Às vezes a gente pode pôr uns alfinetes, como nas costuras, sabe? Eu também gosto de costurar roupa. Sem os alfinetes a gente não é nada numa costura, né? A gente precisa sempre colocar um monte de alfinetes para não dar defeito depois na hora que a gente estiver costurando. No começo a gente até alinhava.
Então, se alguém tiver dificuldade, pessoal, pode até alinhavar antes com uma linha de costura. Alinhava com uns pontos bem largos. Então, vocês vão vendo aí o jeito que vocês conseguem melhor, tá bem, gente? Olha, aqui chegou uma parte importante, pessoal. Aqui, ó, esse carocinho aqui é o fim do arremate que a gente arrematou os pontos. Então, essa parte aqui eu tenho que puxar ela bem e não vou costurar ela junto aqui na minha costura, vou deixar ela pra dentro, ó. E depois, se vocês quiserem esconder, é só virar ela pra lá, ó. E fica uma pontinha arredondada, pra não dar defeito depois lá do outro lado. Então, eu vou costurar ela junto, ó. Ela tá aqui, ó. Eu viro assim e costuro junto na minha costura, pra não deixar um defeito. Porque se a gente não tomar cuidado, pessoal, ela vai ficar um defeitinho, sabe? A manga vai ficar um pouco quadrada se a gente não cuidar essa parte ali. Olha, vou passar a costura pra lá, ó. Assim, aqui. E agora eu já venho aqui e já pego ela junto, ó. Pego essa aqui e vou voltar com ela pra baixo. Assim e assim. Aí ela vai ficar bem presinha aqui, ó. Vou fazer até mais uma vez, olha. Que ela fica presinha, fica escondida. E não vai dar diferença depois do outro lado. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar a nossa peça quadrada. O ombro aqui a manga não vai ficar arredondada, vai ficar quadrada. Então, já tô chegando aqui, pessoal, olha que prático. Também é muito prático colocar os marcadores por causa disso, ó. A gente sabe que não vai dar diferença. Olha como a manga deu certinho, gente, tá vendo? Olha, aqui é o outro lado quadrado também, que a gente vai cuidar depois na hora de costurar. Aqui eu já vou tirar esse marcadorzinho, que eu vou continuando, ó. Aqui, pessoal, tomar cuidado porque tem os arremates, ó. Então, se a gente não fizer uma costura mais profunda, fundinha, vai aparecer esse desenho aqui. Então, é melhor a gente fazer ele bem fundinho aqui, ó. Vai botando bem pra cá, ó. Não faz aqui, senão vai aparecer aqueles detalhes ali do arremate, sabe? Então, é melhor deixar esses arremates todos aqui e vai ficar pro lado de dentro, ó. Então, pessoal, olha como ficou bom, né? Eu vou fazer a medida certinho, porque às vezes vocês podem ter dificuldade de quando vocês precisam parar de fazer a manga, né? Se fizer a manga um pouquinho maior, não tem problema, é até melhor, sabe? E depois tem a costura do ombro, então ela vai ficar certa, vai ficar boa. Tá ficando bem bonita a minha blusa, gente. Já tô ansiosa pra usar. Aqui já tá ficando friozinho, já tá entrando o frio. Hoje choveu bastante, já começa a dar vontade já de fazer blusas de lã. E vocês aí no Brasil já vão querer fazer blusas de verão, né? Tem no canal, pessoal, bastante regatas que eu fiz pra mim, pro meu filho. Depois vocês vão lá conferir, tá bem? Blusinhas sem manga. Agora, pessoal, só falta colocar a outra manga e fazer a gola. Então, eu vou colocar... Aqui já deu pra vocês verem, né? Que bateu tudo certinho aqui, olha. Eu sempre começo... Quando eu vejo que tá acabando, olha... Essa parte aqui vocês veem que tá um pouquinho maior, né? E essa tá mais esticada. Então, antes da gente continuar aqui, ó, a gente vem de novo aqui, começa a medir aqui, pra ir moldando, porque o tricô vai esticando, olha. Então, eu venho por aqui, vou colocando assim, assim, e ele vai se moldando. E aí, já fica tudo certinho, ó. Nunca fica uma parte maior do que a outra. E às vezes, a gente até faz a manga um pouco pequena. E eu já mostrei em alguns vídeos que a gente depois consegue também ir dando um jeitinho, porque a gente consegue esticar, um lado a gente estica mais e outro a gente estica menos. Então, também dá pra encaixar a manga se ela tiver um pouco pequena, ou o corpo da blusa que tá menor, não tem problema nenhum, vocês vão dando um jeitinho na outra parte. Essa aqui, por acaso, deu certinha, 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 né, gente? É porque as blusas, pra mim, eu já tô super habituada de fazer... Mas, às vezes, quando a gente faz um tamanho que a gente não tá muito acostumado, às vezes dá um pouco de diferença. Aí, a gente vai dando aqui uns jeitinhos, entendeu? Pra não precisar desmanchar tudo. Olha, já cheguei aqui no final. Essa parte aqui é bom a gente conferir bem se tá tudo bem certinho. Faz aqui um reforço, olha. Porque aqui embaixo do braço, a gente faz bastante apertadinho aqui os pontos, porque senão depois, às vezes, desmancha aqui embaixo do braço e fica feio, né? Olha, agora, pra dar o acabamento aqui... Eu vou só seguindo aqui, olha, dou um nozinho, bem discreto aqui, pessoal, olha. É só puxar bem que ele fica discretinho, nem aparece, ó. A gente aperta bem e depois continua aqui dando mais umas voltinhas aqui no próprio trabalho, olha, nem aparece. Aí vem assim e corta a linha
Pode cortar bem rentezinho, que não tem problema nenhum. Deixa um espacinho assim, ele se encaixa ali. E aí, vou virar aqui pra vocês verem. Depois eu vou costurar a outra manga. Olha, gente, que bonita que fica, tá vendo? Eu gosto muito também dessa costura. Fica perfeita. Então, pessoal, eu vou costurar agora o outro lado, a outra manguinha. Já vou desvirar aqui também, porque eu vou precisar costurar ela do lado avesso. Coloco a outra manga e já venho com vocês pra gente fazer a gola junto, tá bem? Olha, pessoal, eu parei aqui, tava costurando a manga, mas eu vou fazer a medida, pessoal, antes. Porque depois que a gente costura, daí já não dá mais pra saber, né? Então, pra mim, né, que sou tamanho P, se a gente for medir daqui, né, até aqui... Aqui deu 17. Na minha regata também que eu fiz, eu deixei 17 centímetros, que eu sou tamanho P. Por exemplo, se for um tamanho médio, é melhor deixar uns 2 centímetros a mais. Se for um tamanho G, uns 4 centímetros a mais. Mas aí vocês têm que medir no corpo de vocês, que eu acho que é mais garantido, sabe? É melhor. É só pegar a trena assim, pessoal, porque faz de conta que é aqui embaixo do meu braço, né? Aí eu pego a minha trena, vou lá e meço embaixo do braço até o ombro, até lá em cima no ombro, né? Aqui deu 17, olha. Aqui, né? Até aqui deu 17. Só que depois ainda tem esses centímetros aqui, ó. Porque a gente depois dobra aqui no meio, olha. Até aqui no meio, ó. Então, a gente também tem que levar em consideração isso. 18, 19, 20, 21. Deu 21 centímetros até o meio do ombro, né? Até aqui ainda a gente vai medir para poder colocar a manga. Esse pedaço aqui serve também. Então, deu 21 centímetros até chegar no ombro, bem certinho. E aqui na blusa, a gente tinha colocado 20, lembra? Então, como eu não fiz esse cálculo, eu fui fazendo direto, deu uma diferença de 1 centímetros, mas não interferiu, que ela se molda. Vou contar a partir daqui, né? Eu não conto aqui, ó. Então, aqui já vai dar certo, aqui já vai encaixar certo. A gente começa a contar a partir daqui, quando começa a subir, arrematando os pontos. E depois aqui também a mesma coisa, né? Daqui até aqui vai ter que ter 21 também, pra ficar impecável, né? Que aqui já vai encaixar direitinho, nem precisa a gente contar essa parte aqui, porque já vai dar certinho. Então, fazemos aqui essa parte, 21 centímetros, e a outra também de 21 centímetros. Então, aqui, subimos um pouquinho menos, né? Tá vendo? A gente não fez 21 logo aqui, porque a gente conta com esses aqui, com esses 4 centímetros a mais aqui, vai dar 21 também. A manga parece que tá um pouco menor, só que depois com esses 4 centímetros aqui, vai dar igual e vai encaixar certinho. E aí, pessoal, olha, dá certinho pra mim. Eu falei pra vocês que 3 novelos de 100 gramas dá uma blusa certinho pra mim. Tem aqueles novelões que eu faço uma blusa pra mim, que é um novelo só de 300 gramas, eu consigo fazer uma blusa pra mim. E ainda sobrou esse pouquinho aqui, pessoal, olha. Esse é o tanto que eu vou precisar pra fazer a gola, né? E ainda vai sobrar um pouquinho. Olha, gente, já tá toda costuradinha, né? Minha blusa. Agora, vamos desvirar, então, pra fazermos a gola. Eu vou trazer para vocês a gola no próximo vídeo, pessoal. Vou parar por aqui porque já tá bem longo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, pessoal, não esqueça do like e de se inscrever no canal, tá bem? Um beijinho para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus!